Oi, alunos! Nessa aula nós vamos ver determinantes de uma matriz. Tá lá no capítulo 2, na página 65 do livro. Tá dizendo, para toda matriz quadrada de números reais, é possível associar um número denominado determinante. O que isso quer dizer? Vamos lá. Para mim poder encontrar um meu determinante de uma matriz, só é possível se a minha matriz ela for quadrada. Então, o que é uma matriz quadrada? É uma matriz, por exemplo, 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3 e assim sucessivamente. Eu tenho matriz, por exemplo, 2 por 1, 2 linhas e uma coluna. Eu tenho, por exemplo, 3 linhas e 4 colunas. Então, eu tenho também esses tipos de matrizes. Só que com esses tipos de matrizes, eu não consigo encontrar o meu determinante. Então, para que eu consiga encontrar meu determinante, a minha matriz ela tem que ser quadrada, tá? Só posso conseguir fazer se for 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3 e assim sucessivamente, tá? Então, continuando. Eu tenho então aqui, ó, determinantes de matriz de ordem 1. Tenho aqui a minha matriz A, que vale 7, e a minha matriz B, que é menos 13. O determinante da minha matriz A, ela é 7, porque eu só tenho um valor dentro da minha matriz, então é 7. E o valor, então, do determinante da minha matriz B é menos 13. Porque, né, eu só tenho o menos 13 ali, tá sozinho. No caso aqui, ó, eu tenho o determinante de matriz de ordem 2. Então, eu tenho aqui uma matriz quadrada de ordem 2 por 2. Aqui é 1 por 1. Então, eu tenho uma matriz 2 por 2, 2 linhas e 2 colunas. Para mim encontrar o meu determinante da minha matriz de ordem 2, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, então, os valores da minha diagonal principal. Ó, até reescrevi aqui. Então, eu tenho menos 4, eu vou multiplicar com multiplicar com o 8. Então, eu vou pegar os meus números da minha diagonal principal, vou multiplicar e vou fazer menos a minha diagonal secundária. Então, quais são os números que eu tenho na minha diagonal secundária? 7 vezes menos 6. Tá aqui, ó. 7 vezes menos 6. Então, continuando. 4 vezes 8, menos 4 vezes 8, menos 32. Menos 7 vezes menos 6, mais 42. Que aí eu tenho menos 32 mais 42 é igual a 10. Qual é um outro jeito que eu tenho também para poder fazer, resolver esse determinante de ordem 2? Vocês podem fazer assim, ou vocês podem fazer assim, do jeito que eu fiz aqui, ó. Então, aqui é a minha diagonal principal. 4 vezes 8 vai ficar menos 32. Tá falhando, deixa eu pegar outra cor. Menos 32, menos a minha diagonal. Então, eu vou pegar a minha diagonal principal e vou menos a minha diagonal secundária. 7 vezes menos 6, menos 42. O que acontece neste caso, gente? É aí onde que muita gente erra. Por quê? Observa que eu tenho, para mim poder fazer esse procedimento aqui, eu tenho que pegar, então, o resultado da minha diagonal principal menos o resultado da minha diagonal secundária. Eu vou só reescrever isso daqui, tá? Para mim não me perder aqui na hora de fazer aí os sinais. Porque é isso que acontece aí, que muitos alunos erram, que eles se perdem aqui na resolução dos sinais. Então, eu só vou reescrever isso daqui. Ele vai ficar
menos 32, menos 42. Menos 42. Então, coloquei entre parênteses, tá? Pra dar uma separada no sinal. Então, agora, menos 32. Menos com menos é mais. Então, vai ficar menos 32 mais 42, que é igual a 10. Observaram que é o mesmo resultado. Então, vocês podem fazer assim, direto, ou fazer assim, tá? Sem esquecer, tá? Desses pequenos detalhes, que eu vou pegar o resultado da minha multiplicação da minha diagonal principal, menos o resultado da multiplicação da minha diagonal secundária. Então, agora nós vamos ver aí o determinante da matriz de ordem 3. Ela já é mais um pouquinho complicadinha, eu vou precisar, então, de mais espaço aqui. Então, eu vou pausar o vídeo para apagar, para a gente fazer o determinante da matriz de ordem 3. Continuando, agora nós vamos ver o determinante da matriz de ordem 3. Para encontrar... gente, um detalhe. Eu esqueci de apagar aqui, ó, que nós estamos trabalhando com determinantes da página 68, tá? E eu tinha colocado aqui 65. Que aí vai que vocês procuram aí no livro e não encontram, mas arrumei lá. Então, vamos lá. Para encontrar o determinante da matriz de ordem 3, por meio de um dispositivo denominado regra de Sarrus. Nessa regra, à direita da matriz, repetimos suas duas primeiras colunas. Por exemplo, então tenho aqui um exemplo. Essa já é mais chatinha, mas é fácil de fazer. Só seguir aí as regrinhas e os sinais que dá pra fazer, tá? Então, eu tenho aqui uma matriz, ó. Minha matriz A. Então, eu tenho uma matriz aqui 3 por 3, né? Ó, porque nós estamos vendo, então, matriz de ordem 3. Então, essa matriz é uma matriz 3 por 3. Então, o que acontece aqui, ó? Para mim poder encontrar o meu determinante dessa matriz, eu preciso fazer o quê? Eu vou usar a regra de Sarrus. Então, nessa regra, o que eu vou fazer? Eu reescrevi ela aqui, tá vendo, ó? Até coloquei em azul. Eu reescrevi a minha matriz aqui. E na regra de Sarrus, o que eu tenho que fazer, ó? A minha direita da minha matriz, na minha direita da minha matriz, eu vou repetir as duas primeiras colunas. Então, o que eu peguei aqui? Aqui está a minha matriz A. Então, na minha direita da minha matriz, eu repeti, ó, as duas primeiras colunas, ó. Então, eu peguei essa minha primeira coluna e coloquei aqui, ó. Você pode observar que tá os mesmos números. Aqui é a minha segunda coluna e eu coloquei ela aqui, ó. Tá? Eu só coloquei aqui de outra cor para vocês poderem aí diferenciar como que eu fiz aqui, tá? Então, toda vez que você for resolver essa matriz, vai ter que ser feito dessa forma. Então, vamos lá. Lembrando que, o que nós vamos fazer? Igual a gente fez aí na matriz de ordem 2. Então, eu vou multiplicar os meus números da minha diagonal principal. Então, aqui, ó, em vermelho, aqui, ó, eu fiz a minha diagonal principal, essa é minha diagonal principal e essa é minha diagonal principal. Então, aqui em azul, aqui tá a minha diagonal secundária e diagonal secundária, tá? Então, vamos lá. Vocês podem observar que o menos 4 e o 0 aqui, ele ficou de fora, então a gente não vai utilizá-lo, tá? Mas a gente não pode deixar de colocar ele aqui na minha matriz. Então, vamos fazer aí. Primeiramente, o que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que multiplicar os números que eu tenho na minha diagonal principal. Eu até fiz aqui, ó. 5 vezes 0 vezes menos 1. Tá aqui, ó. 5 vezes 0 vezes menos 1. Então, eu coloco em parênteses, tá? Quando eu tenho um número negativo, para ir separar o sinal. Então, eu reescrevi ela aqui.
Então, agora a minha outra diagonal principal, eu vou fazer 7 vezes 9 vezes 3. 7 vezes 9 vezes 3. Aqui, na minha terceira diagonal principal, eu tenho menos 2 vezes menos 4, opa, vezes 1. Então, tá aqui, ó, menos 2 vezes menos 4 vezes 1. Vamos deixar ela aí. Vamos deixar aqui ela por enquanto. Vamos voltar aqui. Agora, eu vou fazer o mesmo procedimento da minha diagonal secundária. 7 vezes menos 4 vezes menos 1. 7 vezes menos 4 vezes menos 1. Na minha outra diagonal, 5 vezes 9 vezes 1. 5 vezes 9 vezes 1. Na minha terceira diagonal secundária, menos 2 vezes 0 vezes 3. Menos 2 vezes 0 vezes 3. Então, o que acontece agora aqui? Lembrando que, o que eu vou fazer? Vamos só, então, primeiro, resolver aqui as minhas continhas. Então, na minha diagonal principal, eu fazendo aqui minhas continhas, 5 vezes 0 vezes menos 1. Eu até coloquei uma flechinha aqui para dar uma separada. Então, eu tenho 0, porque 5 vezes 0 é 0, 0 vezes menos 1 é 0, tá? 7 vezes 9 vezes 3 é 189. Menos 2 vezes menos 4 vezes 1 é 8 positivo. Agora, vamos voltar aqui. Agora, aqui na minha diagonal secundária, 7 vezes 4 vezes menos 1 é 28. 5 vezes 9 vezes 1 é 45. E menos 2 vezes 0 vezes 3 é 0. O que acontece? Lembra lá que eu fiz no determinante de matriz de ordem 2? Que eu pego, então, o resultado do meu determinante principal, perdão, o resultado da minha diagonal principal menos o resultado da minha diagonal secundária. Tá aqui, ó. Eu coloquei, vou até mudar ele aqui de cor, ó. Então, o que eu vou fazer, ó? Então, eu peguei... eu resolvi o que eu tenho aqui na minha diagonal principal, mais 189 e mais 8. Então, eu tenho aqui o resultado, mais 197. 197 é o resultado que eu tenho da minha multiplicação das minhas diagonais principais, tá aqui. E aqui eu peguei, então, somei o resultado das multiplicações da minha diagonal secundária, que ele deu mais 73. Então, lembrando, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o resultado da minha diagonal principal menos o resultado da minha diagonal secundária. Para mim não me perder aqui na minha continha, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou reescrever ela aqui. Então, reescrevendo, eu tenho mais 197 menos mais 73. Vou dar uma separada aqui. Então, agora fazendo as continhas, 197 menos com mais vai dar menos 73. É igual 197 menos 73, 124. Então, 124 é o meu determinante dessa minha matriz A. Vou até colocar aqui, ó. Determinante da minha matriz A é igual 124. É meio complicadinho, mas fazendo aqui passo a passo, vocês não vão se perder, tá bom? Eu vou fazer um exercício do livro, utilizando também a regra de Sarrur, para vocês poderem, então, entender um pouquinho melhor sobre encontrar o determinante da ordem 3, tá? Nós vamos fazer o exercício 51, que tá lá na página 69. Então, no exercício 51 tá lá.
calcule o determinante das matrizes a seguir. Então, gente, com o exemplo que eu dei, mais esse exercício aqui que nós vamos fazer, vocês vão conseguir, então, fazer o exercício 3, o 4 e o 5 da atividade 4, tá? Então, só com essa explicação aqui, vocês já vão conseguir fazer, tá bom? Então, vamos lá. Eu peguei o exercício B e o exercício C. Não vou fazer todos porque não vai dar tempo, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Então, eu vou calcular o determinante da minha matriz B. Essa minha matriz é uma matriz de ordem 2 por 2, que é bem fácil de fazer. Essa daqui é bem facinho, né? E bem mais rápido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, então, vou multiplicar os números que eu tenho na minha diagonal principal, que é 15 vezes 8. Então, 15 vezes 8 é 120. E vou multiplicar... Opa, de outra cor. Então, eu vou multiplicar os números que eu tenho na minha diagonal secundária. 14 vezes 6, 84. E agora, para mim poder encontrar meu determinante, eu vou pegar o resultado que eu tenho da minha multiplicação da minha diagonal principal, menos o resultado da multiplicação da minha diagonal secundária. Então, reescrevendo aqui, 120 menos 84, que é igual a 36. Então, o determinante da minha letra B é 36. Esse aqui é facinho e rápido, né? Agora, vamos fazer a letra C. Lembrando, então, a letra C, eu tenho uma matriz de ordem 3 por 3. Quando eu tenho uma matriz de ordem 3 por 3, então eu vou seguir aí a regra de Sarrus. Lembrando que vou copiar aqui do lado, na minha direita, as minhas duas primeiras colunas. Então, eu só vou copiar, igualzinho, tá? Menos 1, 4, menos 2, 3, 1 e 2. Pronto. Agora, eu vou fazer as minhas multiplicações. Vou pegar, então, vou multiplicar as minhas diagonais principais. Minha diagonal principal. Lembrando, gente, que quando vocês forem fazer isso daqui, vocês têm que colocar coluna debaixo de... linhas debaixo de linha, coluna debaixo de coluna certinho, tá? Porque senão, na hora de você fazer essa multiplicação, vai dar errado. Então, vamos lá. 1 vezes 1, menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 vezes 0, 0. Vou continuar aqui com a minha flechinha, peraí. Fica mais fácil. Eu já tô fazendo direto, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Agora aqui, ó. 3 vezes 10, 30. 30 vezes 2, 30 vezes menos 2, não esquecendo do sinal, menos 60. Agora aqui, 1 vezes 4, 4. 4 vezes 2, 8. Então, aqui eu tenho o resultado que eu encontrei das linhas diagonais principais. Vamos deixar ela aqui de lado. Vamos para a outra. Agora, eu vou fazer as minhas diagonais secundárias. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 0, 0. 1 vezes 10, menos 1 vezes 10, menos 10. Menos 10 vezes 2, menos 20. 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos 2, menos 2. Então, agora aqui, esse aqui é o meu resultado da minha diagonal secundária.
Só fazer as continhas. Menos 2 menos 20 vai ficar menos 22. Aqui eu tenho menos 60 mais 8, vai ficar menos 52. Lembrando que, o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou pegar o resultado das minhas diagonais principais menos o resultado da minha diagonal secundária. Então, reescrevendo aqui, ó, eu tenho muitos sinais, tá vendo? Eu vou reescrever pra gente não se perder. Menos 52 menos 22. Menos 22. Então, o que vai acontecer aqui? Menos 52, menos com menos é mais, 22. Menos 52 mais 22, eu vou ter menos 30. Então, agora encontrei o meu determinante da minha matriz C, menos 30. Bom, acredito que agora aí vocês vão conseguir realizar os exercícios. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo no WhatsApp, eu tento explicar novamente. Mas aí fazendo direitinho, passo a passo, volta aí o vídeo um pouquinho, que aí vocês vão conseguir fazer, tá? Então vamos para uma próxima aula.